A nossa personagem veste uma luva amarela em cada mão. Na sua frente há uma vassoura esfregão com um balde. Ela agora espirra álcool 70 graus em um pote de álcool gel e higieniza as luvas com o álcool. Limpa também a garrafa de Coca-Cola com um spray branco que contém álcool 70 graus dentro. A nossa personagem está iniciando seu ritual de proteção. Ela vai iniciar agora sua limpeza minuciosa, mas com pouca paciência. É assistindo a essa faxina, querido ouvinte, que hoje vamos começar a nossa sessão de Teatro Jornal. Hoje, querido ouvinte, vamos falar sobre um assunto polêmico. Tão polêmico quanto relevante diante desta crise sistêmica do capitalismo que estamos vivendo. Hoje, nós vamos falar sobre a crise do petróleo. É isso mesmo que você ouviu, crise do petróleo. Estamos baseadas em uma notícia publicada pela BBC na sua versão online, escrita pela jornalista Mariana Sanches. Essa notícia dizia no dia 20 de abril de 2020 que naquela data o preço do barril do petróleo havia atingido um valor negativo. É isso que você está ouvindo, querido ouvinte, um preço negativo. Naquela data, os produtores de petróleo estavam dispostos a pagar $36 e alguns centavos para quem quisesse armazenar os barris de petróleo, assim aliviando um pouco os estoques. É isso mesmo, querido ouvinte, estamos falando de crise do petróleo. A explicação para essa crise ela é razoavelmente simples. Lá no início de março, quando explodiu a pandemia do coronavírus, a Arábia Saudita, a maior produtora de petróleo do mundo, quis se adiantar e propôs à OPEP e à Rússia, que são os grandes produtores de petróleo, que diminuíssem um pouco a produção, visando justamente essa crise no mercado que poderia acontecer no futuro. Nessa ocasião, a Rússia, o presidente russo Vladimir Putin, o quê? Diminuir produção? Não topo. Aí começou uma disputa entre a Arábia Saudita e Rússia sobre o preço do barril de petróleo. Ninguém é ingênuo, né? O pessoal estava visando ali atingir o mercado dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, então, no meio dessa disputa, disse para sua estatal petroleira para aumentar a produção. E assim foi que essa disputa do preço de petróleo se estendeu por algumas semanas. E isso, de fato, impactou o mercado mundial. No meio dessa bagunça toda, o presidente estadunidense Donald Trump decidiu, então, instruir o seu secretário, o ministro da Energia lá, a comprar a um preço muito bom grandes quantidades de petróleo, encher as reservas estratégicas dos Estados Unidos até o topo, garantindo assim essa maravilhosa, isso que ninguém acreditava ser possível, essa maravilhosa independência energética. Querido ouvinte, independência energética, barris de petróleo, reserva estratégica de petróleo e independência energética. Aparentemente, é esse mesmo o plano dos Estados Unidos, viu? Enquanto tudo isso acontece no âmbito da política externa, a nossa personagem mudou a câmera de lugar. Agora ela limpa um salão com mesas, utilizando sua vassoura, esfregão e seu balde verde. Com a câmera parada, às vezes a imagem acelerada, nós podemos acompanhar a limpeza minuciosa, porém com pouca paciência, que a nossa personagem realiza nesse espaço compartilhado em tempos de pandemia. Voltando à nossa notícia, querido ouvinte, diante de tamanho caos, de tamanha crise do petróleo, os analistas do mercado financeiro demonstram grande preocupação. Demonstram estar vendo o fundo do poço. O fundo do poço de petróleo.
Eles analisam, está vivendo uma problemática relacionada à crise de falta de demanda. Crise de falta de demanda de petróleo. Eles estão muito preocupados, assim como uma grande parte do mercado financeiro, com a crise de falta de demanda de algo extremamente tóxico para a vida na Terra. Veja bem, querido ouvinte, projeto de mundo para algumas, problema para outros. Querido ouvinte, isso me faz lembrar de um evento em que eu vivi na Universidade Estadual de Campinas, em que estava presente Silvia Federici, uma feminista, escritora, filósofa contemporânea, que ela dizia: deixe o petróleo no solo. Veja bem, querido, 2019, a gente ouvindo essa utopia de Silvia Federici: deixe o petróleo no solo. E agora, diante dessa problemática que é a crise de falta de demanda por conta de uma pandemia global, será essa a solução? Será que finalmente a utopia se coloca como possibilidade real? Querido ouvinte, enquanto estamos aqui falando sobre utopias, feminismos e mercado financeiro, a nossa personagem continua sua limpeza. Ela já limpou o banheiro, já entrou e saiu de casa para colocar o pano sujo no balde, espirra álcool 70 graus no corrimão da escada. Nossa personagem, realizando essa faxina minuciosa, porém com pouca paciência, nos faz pensar: o que fazer para nos proteger do coronavírus, querido ouvinte? Como você está fazendo isso aí na sua casa? Estava assistindo a uma entrevista, a uma participação, na verdade, da ecofeminista indiana Vandana Shiva no programa RT, que é um programa russo em inglês, em língua inglesa, e ela dizia o equívoco que é a gente considerar isso uma guerra contra o vírus. Confesso, querido ouvinte, que até então eu estava considerando uma guerra contra o vírus. Mas a verdade é que Vandana Shiva nos traz essa reflexão de pensar o que significa uma guerra, não é? Uma guerra traz grandes destruições, muita morte, muito sofrimento. No fim das contas, quem é que consegue vencer uma guerra? Quem que sai vencendo de qualquer tipo de guerra, não é mesmo, querido ouvinte? Ela também afirma, de maneira muito lúcida, pensando na realidade da agricultura. Então, quando você precisa exterminar algum tipo de praga, algum tipo de epidemia, uma peste, na agricultura, se você usa os produtos químicos, os pesticidas, para tentar eliminar uma praga, o que você acaba fazendo, querido ouvinte? Você acha que você elimina a praga, mas você acaba tendo outras pragas por conta do desequilíbrio ecológico. Então, Vandana Shiva nos abre os olhos para pensar que proteger-se de uma epidemia, muito menos do que pensar em matar a vida, é pensar em harmonia, querido ouvinte. É pensar diversidade. É pensar na vida. Querido ouvinte, é exatamente daqui de onde estamos falando. Do meio da crise. Do meio da crise sanitária, do meio da crise do petróleo, do meio da crise pessoal, como posso me proteger de um vírus causando tanto impacto ambiental. Essa foi uma sessão de Teatro Jornal, inspirada no Teatro Jornal proposto por Augusto Boal. Continuemos traçando projetos de mundo. Um grande abraço virtual.